Muito bem, meus irmãos, chegando com a aula 11 na classe de adolescentes, nesta que é uma semana muito especial. Quero já aproveitar aqui para parabenizar a todas as mulheres aqui ligadas à IBD, ao ensino, professoras, superintendentes, coordenadoras, secretárias, todas as irmãs que trabalham na igreja, enfim, mulheres, mães, empresárias, advogadas, pedagogas, arquitetas, enfim, mulheres que enfeitam o nosso mundo, mulheres que deixam o nosso mundo muito mais interessante, tá bom? E que são um presente de Deus para nós. Que Deus abençoe a vida de todas vocês e que dia 8 seja um dia de refletir, mas que todos os dias vocês sejam valorizadas porque vocês são especiais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos então à nossa aula 11 na classe de adolescentes. Eu estou até com uma camiseta que tem muito a ver com o tema da lição, ó, 70 vezes 7. Você pode adquirir essa camiseta também, ela é aqui do nosso canal. Tem algumas coisas bacanas vindo aí nesse ano. O texto bíblico está em Colossenses 3:13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha queixa contra outra pessoa. Tipo assim, não é nem para ter, né? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Então, o parâmetro para se falar de perdão é o perdão que recebemos de Deus. É isso que nós vamos ver na aula de hoje, que tem dinâmica, tá bom? Comentários que os irmãos têm deixado aqui, mande no canal do YouTube, porque eu uso o celular, então você manda pelo WhatsApp, eu não tenho como ler por enquanto, mas vamos lá. Fernanda Santos: meu irmão, Deus abençoe seu ministério, sou professora de adolescentes, é meu primeiro ano, que bacana, suas videoaulas têm me ajudado muito. Érica Maria Vieira: a paz do Senhor. Aí ela falou assim: o PDF, a aula é dos adolescentes, mas o PDF é dos juvenis. Desculpa, irmã, mas eu arrumei lá. Lidiane Santos: a paz do Senhor. Cobrou também o material em PDF. Material em PDF chega já já. Se você estiver assistindo a aula e eu ainda não coloquei, é porque eu estou gravando, eu edito, que aqui é assim, a nossa equipe é assim. Deixa eu apresentar a nossa equipe para os senhores. Roteirista: sou eu mesmo, Denis Pereira. Editor de imagens: Denis Pereira. Quem filma é o meu celular e eu fico aqui controlando para deixar tudo em ordem, tá certo? Então, quem escreve material em PDF sou eu também que escrevo PDF, com a graça de Deus. Então, tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes demora um pouquinho, tá bom? Mas o material em PDF vai sempre estar aí para vocês, porque é um diferencial que tem aqui do nosso canal. Mande essa aula para muita gente, compartilhe com muita gente. Vamos abençoar muitas pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Pessoas estão sendo abençoadas com esse material. Compartilhe, nos ajude a divulgar, tá certo? Dê like. Like é muito importante, dê like nos nossos vídeos. Isso é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Esse canal é bênção para você, então compartilhe com outras pessoas, porque com certeza elas serão abençoadas também. Somos todos pecadores. Quando aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, reconhecemos que andávamos separados de Deus por conta do pecado, certo? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Não, o pecado nos afasta de Deus, tá bom? Não éramos dignos de tanto amor e de tão maravilhosa graça. Afinal de contas, o que é graça? Favor não imerecido. Mas Deus manifestou o seu grande amor para conosco, enviando seu Filho amado a este mundo, para nos restaurar a completa comunhão com Ele. Tudo isso não é resultado do nosso próprio mérito, e sim da vontade de Deus de nos resgatar por intermédio do sacrifício de Cristo por nós. Então veja, somos todos pecadores. Numa sociedade tão agressiva como a nossa, perdão parece algo em desuso, coisa para fracos. Porém, um coração que não perdoa acumula emoções negativas que faz o coração, a alma e até o próprio corpo adoecer. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, perdoar é lembrar sem sentir dor. Um dos exemplos que a gente mais pode usar aqui para falar de perdão é a história de José. Leia, o pessoal conhece a história de José, mas leia Gênesis 45, do 1 ao 5, você vai ver que o coração de José estava pronto a perdoar, mesmo ele tendo enfrentado tantas coisas como ele enfrentou.
Então fica assim: somos todos pecadores, logo somos todos condenáveis, mas também somos todos alvo da misericórdia divina. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Precisamos manifestar aos outros a misericórdia da qual todos somos participantes. O parâmetro para o perdão aos homens é o perdão de Deus para nós por meio de Cristo. E na lição ele usa palavras como suavizar, pacificar. Nós precisamos suavizar as nossas emoções. Nós precisamos pacificar os nossos relacionamentos. Gente para colocar fogo e aumentar o incêndio tem aos montes. Somos chamados a receber a graça e a compartilhar a graça. Cristão que não perdoa não entendeu a graça. Não podemos ter um coração vingativo, tá bom? Então decida ser livre. Não seja, aqui são alguns detalhes para professores e para os nossos alunos. E eu vou falar algumas coisas sobre mágoa e ressentimento e deixar um link aqui que vale muito a pena a gente ler. Não seja refém de suas emoções. Ser atacado pelas injustiças é inevitável, mas podemos decidir guardar o nosso coração. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Então, se o meu coração estiver amargo, cheio de mágoa, ódio, rancor e desejo de vingança, é isso que eu vou transmitir às pessoas. E cada um dá o que tem. Então, José decide não guardar mágoa e rancor dos seus irmãos, porque a única maneira de sermos diferentes é termos atitudes diferentes. Então, se a pessoa é mal educada com a gente, se a pessoa comete uma injustiça e nós devolvemos na mesma moeda, que diferença teremos dela? Nenhuma. Então, cada um dá o que tem. Muitas vezes, e isso aqui é para reflexão, muitas vezes as pessoas que nos ferem foram feridas e estão feridas. Então a gente tem que pensar nisso. O que levou essa pessoa a agir dessa forma? Será que ela também não precisa ser tratada? Então essa lição nos ajudará a pensar em todos esses detalhes. Seja sincero. A maior dificuldade das pessoas em perdoar é o fato de não admitirem a mágoa ou o rancor guardado no coração em relação ao outro. Não, perdoou nada. Tem gente que não vê a hora de ter uma oportunidade para ir lá e devolver. Porque comigo é assim. Guardar mágoas e ressentimentos é pecado. Deus não quer que os sentimentos facciosos dominem o nosso coração. Então, veja, alimentar rancor e ressentimento é como tomar veneno esperando que o outro morra. Quem mais sofre com a não liberação do perdão não é o agressor, ou quem nos feriu, ou quem cometeu uma injustiça, somos nós mesmos. Ao invés de seguir em frente, quem guarda mágoa e rancor por algo que fizeram para ele, por algo que fizeram para você, fica parado. Porque fica alimentando só o meu rancor e só esperando a oportunidade. E aí você fica parado. José é odiado pelos irmãos. José é vendido pelos irmãos. José se torna escravo. Mas a vida dele segue. A Bíblia diz que Deus era com ele. Ele prospera em todos os lugares onde ele chega. Por quê? Ele decidiu sarar. Ele decidiu, olha, eu não posso, é inevitável passar por situações de injustiça, de injúria, de calúnia, mas eu não vou permitir que a amargura brote no meu coração. Que a amargura nasça e gere frutos no meu coração. Eu vou decidir que o meu coração será um coração sarado. Um coração perdoador não é paralisado por nenhuma mágoa ou rancor. Precisamos entender que tudo está no controle de Deus e, portanto, no caminho do crescimento da maturidade cristã, passaremos por situações difíceis para que em nós mesmos o amor de Deus seja aperfeiçoado. É muito importante que a gente pense sobre esse assunto enquanto professores, enquanto alunos. Essa é uma aula para terminar de maneira diferente. Essa é uma aula
fique ligado, tem uma dinâmica que a gente vai fazer daqui a pouco, e também no final da aula eu quero sugerir que você tenha um tempo de oração com seus alunos, que nós possamos orar para que o Senhor nos faça enxergar mágoas, rancores e sentimentos que estão guardados no nosso coração e nos ajude a liberar perdão, porque senão nós continuamos andando presos e, portanto, a gente não consegue avançar. Não há limite para perdoar. Então alguém pergunta para Jesus: até quantas vezes eu tenho que perdoar o pecado de um irmão? Aí Jesus responde com essa camiseta, ó, até 70 vezes 7. Tá bom? Então não há limite para perdoar. E ele vai contar aqui a história daquele patrão que foi lá e conversou, e tinha um empregado que devia uma grande quantia de dinheiro para ele, ele perdoou, mas esse empregado tinha um outro que devia um pouquinho de dinheiro para ele, e ele não perdoou. E aí depois, quem é que vai ficar preso? É esse que não perdoou. Então quando você não perdoa, é você que sofre, é você que fica preso. Quem quer o perdão de Deus precisa aprender a perdoar. Pecamos todos os dias e o Senhor nos perdoa, então não podemos negar o perdão a ninguém. Só é capaz de perdoar no sentido bíblico quem produz em si o fruto do Espírito, que entende o que é compaixão, que entende que todos somos devedores para com Deus, mas Ele nos perdoa, então devemos perdoar também. Então o perdão é uma mão, é uma via de duas mãos. Eu perdoo porque eu entendo que Deus não usou limitação para me perdoar, pelo contrário, Ele me libertou graciosamente. Então eu posso perdoar as pessoas. Então o parâmetro para o perdão é o perdão de Deus. E aí ele termina dizendo: perdoamos porque já fomos perdoados. Nós precisamos entender isso. Eu perdoo porque fui perdoado. E aí ele usa Mateus 6 e 14 para que a gente possa seguir aqui esse entendimento. Por que a gente perdoa? Porque fomos perdoados, né? Ah, mas você vai perdoar essa pessoa, ela te fez tanto mal, não sei o que. Nós também fizemos muito mal a Deus e fomos perdoados. Então é esse mesmo perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então nessa história aqui de Jesus, você tem um grande devedor e um pequeno devedor. Diante de Deus, quem é o grande devedor? Somos todos nós diante dele, com relação ao pecado. Então todas as outras ofensas, todas as outras dívidas que os homens praticarem contra nós são muito inferiores à dívida que nós tínhamos para com Deus, e Cristo pagou e conquistou o perdão para todos nós. Então nós temos que pensar em perdão na ótica divina. Bom, nós vamos aqui fazer 2 exercícios. O primeiro exercício está na seção Quebrando a Rotina. Por isso que eu falei para você terminar essa lição com oração. Mas antes dessa parte aqui, vamos para a dinâmica. A dinâmica de hoje, você vai usar... você pode usar pedras, tá bom? Mas eu sempre procuro adaptar a dinâmica para ficar o mais simples possível e produzir o mesmo efeito. Então eu estou fazendo bolas de papel, com folhas que eu já usei, enfim. Bolas de papel. Seria legal se você conseguir folhas para fazer essas bolas um pouco maior, tá bom? Bom, você distribui isso para o pessoal. Dê uma olhada aí, quantos alunos você tem? 3? Então entrega uma para cada um. Ah, eu tenho 30 alunos na minha classe, então seleciona lá alguns. Mas, por ser de papel, você pode distribuir para toda a sua classe, para todo o seu núcleo, toda a sua célula, certo? Bolinhas de papel. Bom, pessoal, vocês não podem tirar essa bolinha de papel das mãos, ok? Então, vamos lá. Penteie o seu cabelo com a bolinha de papel na mão. Mexa no celular com a bolinha de papel na mão. Mande mensagens com a bolinha de papel na mão. O que mais? Sei lá. Bata palmas com a bolinha de papel na mão. E aí você pergunta para eles: o que vocês estão percebendo através desse trabalho? O que vocês estão percebendo? E deixa eles falar. Por mais que a gente consiga fazer uma outra coisa, isso aqui vai incomodar. Vai incomodar na hora de mexer no celular, de pentear um cabelo, de escovar os dentes e de bater palma. Então, o que nós aprendemos com esse simples exercício? Que
Quando não perdoamos, nós somos os prejudicados. Agora imagine que ao invés de uma simples bolinha de papel, isso aqui seja algo muito pesado. Então, quem não perdoa, carrega um fardo muito pesado. Ou seja, quem não perdoa sofre mais do que quem ofendeu. Quem não perdoa se machuca. Quem não perdoa fica incomodado. Então, quando você perdoa, você simplesmente se livra de um fardo pesado e se livra de algo que incomoda demais e que machuca muito mais você do que a pessoa que lhe ofendeu. Então, libere perdão em nome de Jesus. E aí a gente termina a aula com esse trabalho aqui da sessão Quebrando a Rotina, que é um estudo indutivo. Então eles vão ler Mateus do 18, do 23 ao 35, e eles vão responder a primeira coisa, o que essa passagem diz. Então você tem que preparar a aula aí para deixar uns 15 minutos para isso. O que essa passagem diz? Deixa eles responderem. Segundo, eles têm que interpretar o que ela significa. Tá bom? O que essa passagem significa? E por último, o que essa passagem significa para mim? O que os mandamentos e princípios significam e como devem ser aplicados na minha vida hoje? E aí termine com uma oração, pedindo ao Senhor que sare as feridas, que retire mágoa, rancor, e diga a eles a importância de dizer diante de Deus, não precisa dizer em voz alta, mas de dizer diante de Deus, olha, eu sinto raiva de determinada pessoa, eu sinto raiva de alguém que falou isso, eu sinto ódio de alguém que me magoou, de alguém que me feriu. Por quê? Porque as palavras, quando são verbalizadas, têm um efeito terapêutico. E com as palavras sendo verbalizadas diante de Deus, vem a cura. Então que esta aula seja uma aula de cura espiritual e que a gente aprenda a liberar perdão, porque independente da culpa e o tamanho da ofensa, todos nós fomos perdoados. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, boa semana, boa aula, Deus abençoe teus negócios, tua classe, teus alunos, tua família, e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, fique na paz, valeu, Deus abençoe.